Aleluia, glória a Deus, graça e paz da parte do Senhor sobre a tua vida, amada igreja, amados irmãos, aonde você estiver me ouvindo agora, receba dessa graça e dessa paz que pode encher o seu coração. Eu, pelos olhos da fé, já vejo o nosso santuário cheio, pelos olhos da fé. Peço a Deus que apresse essa hora. Mas, por enquanto, nós vamos buscando essa edificação aqui juntos, através desse vídeo. Mas a palavra de Deus diz que é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não que tenha que ser ali ou aqui, mas onde estivermos com o nosso coração conectado em Deus, ali a presença do Senhor vai se manifestar, aleluia. Então eu quero que hoje você receba essa palavra e que ela seja implantada com mansidão no seu coração e possa trazer todo o fruto para o qual o Senhor a enviou. Vamos começar orando, porque aqueles que acreditam que a oração funciona, precisam orar. Então nós vamos orar juntos e hoje você vai crescer no seu relacionamento com Deus, porque nós vamos ensinar princípios de uma oração eficaz. Feche os seus olhos comigo e clamemos ao nosso Senhor. Obrigada, meu Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez estar na casa do Senhor, nesse altar, para publicar, Senhor, a Tua palavra e para declarar que ela é viva e tem poder para fazer tudo quanto o Senhor destinou que ela faça. Hoje eu oro para que mesmo em seus lares, ou onde quer que essa pessoa esteja me escutando, receba vida, receba poder que vem do alto. Não usaremos de palavras de persuasão, mas fluiremos no teu espírito nessa hora. E cremos, oh aleluia, na intervenção de Deus sobre as nossas vidas. E fazemos o mesmo clamor e a mesma oração que os discípulos fizeram há muito tempo atrás, dizendo, ensina-nos a orar. E cremos que o Senhor nos responde, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero que você tome a palavra de Deus, fique com ela aí próxima a você, para que você possa acompanhar os textos que vamos usar. E nessa hora você possa ter realmente um fundamento vivo para a sua relação com Deus através da disciplina da oração. Eu vou começar fazendo um questionamento. Se realmente a oração funciona e se Deus responde orações, por que oramos tão pouco? Veja só, as pessoas chegam a declarar que não oram porque não têm tempo, ou que não oram porque não conseguem. Talvez a nossa interpretação, o nosso conceito de oração precise ser revisto. Estamos baseados em misticismos, estamos baseados talvez em filosofias, em mantras. E isso não é real quando se trata da relação do homem com Deus e de Deus com o homem. Hoje, à luz da palavra, eu quero trazer novo entendimento. Pelo Espírito do Senhor, receba conselho, receba entendimento, receba revelação, receba clareza para uma vida de oração eficaz. O primeiro princípio que eu quero trazer, baseado no livro de Lucas, capítulo 11, quando os discípulos de Jesus pediram a ele, Lucas 11, versículo 1 diz, parte B, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja, se os discípulos pediram e Jesus ensinou, se João ensinava os discípulos a orar, nós também devemos e podemos pedir a Deus que nos ensine sobre essa disciplina relacional que é a oração. Não é algo automático. Você tem um encontro verdadeiro com Deus. Você deseja crescer na presença do Senhor. Você deseja se tornar alguém íntimo de Deus. E isso não acontece de forma automática. Você precisa sim gastar tempo aprendendo sobre os princípios que vão gerar na tua vida uma oração eficaz. O primeiro princípio que eu quero destacar nessa manhã é exatamente esse. Você precisa se dedicar
dedicar a isso. Tomar a oração como uma área da sua vida na qual você precisa crescer. Se você já ora, precisa orar mais. E precisa orar com mais consciência, com mais essência, com mais propriedade, tendo maiores resultados. E se você não ora, precisa aprender a orar e precisa também crescer nessa disciplina. Vamos tomar como exemplo o nosso Senhor Jesus. Enquanto aqui na terra, sua vida de oração tinha tamanho destaque, impacto sobre o seu testemunho pessoal e seu ministério, a ponto de chamar a atenção dos seus discípulos. Eles não pediram aulas, eles não pediram ensinos a respeito de milagres operados, a respeito de demonstrações de poder, mas eles pediram: ensina-nos a orar. Eu imagino que eles observavam a disciplina de Jesus, que no início da manhã, a Bíblia diz no final da noite, não é? Naquela vigília, na última vigília, quando a noite estava terminando. Se eu imagino, se o dia ali no Oriente Médio começava ali às 5 horas da manhã, então quem sabe 4 horas da manhã Jesus já estava no seu tempo de devoção com o Pai. Jesus já estava no lugar que Ele nos manda estar. Vamos comigo para Mateus capítulo 6, quando no versículo 6, Jesus, nesse ensino, Ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ele fazia isso todos os dias. Ele tomava como o primeiro tempo, o melhor tempo, um tempo sagrado, o tempo da sua relação privada com Deus. Muita gente quer ter vida de oração pública, muita gente quer ter vida de oração exposta, muita gente quer ter vida de oração em concordância todo o tempo, precisando que pessoas orem por elas, e elas orem pelos outros, e os outros orem juntos. Mas, queridos, a base da nossa vida de oração é privada. A Bíblia, quando diz entra no quarto, o quarto fala de intimidade, ainda manda fecha a porta, ou seja, que seja um tempo de quietude, um tempo de silêncio, um tempo de privacidade com Deus. Muitas pessoas pensam que podem desenvolver relacionamento com Deus poderoso, verdadeiro, frutífero, sem gastar, sem investir tempo nessa relação. Não podem. O exemplo de Jesus nos marca. Você não vê Jesus promovendo reuniões de oração. Você não vê Jesus fazendo apelos para que as multidões orassem. Jesus mostrou que a oração tem como base a vida privada, a base da relação verdadeira com Deus, quando você expõe o seu coração. Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. O Senhor diz: invoca-me, te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes, mas que eu te mostrarei. E sabe, queridos, isso acontece nessa intimidade. Muitas vezes a gente observa que as pessoas tratam a oração como um ato religioso. Você pode perceber que nas religiões a oração sempre tem um lugar de destaque. Existem religiões que se dedicam à oração até mais do que o cristianismo. Se você chamar alguém, um muçulmano, uma pessoa de religião oriental, você vai perceber que eles têm uma disciplina, uma sistemática de oração tão intensa, maior às vezes do que aquela que nós desenvolvemos. Mas sabe, são pessoas que não entenderam os princípios bíblicos sobre a oração. Esse, por exemplo, de que a oração, ela precisa ser destinada ao coração de Deus, vinda de um coração voluntário e quebrantado, ao qual o Senhor não resistirá. Porque oramos tão pouco? Porque não entendemos a grandeza da oração. Porque entendemos que talvez a oração seja uma ferramenta de conquista. Acreditamos que a oração é o meio pelo qual nós convencemos Deus de algo. Pessoas até tentam manipular a Deus através da oração. E isso não é possível. Oração se trata de relacionamento.
Oração é a disciplina que nos leva a investir esse tempo maravilhoso na presença de Deus, de uma maneira privada e pessoal, primeiramente. As pessoas que mais têm evidências da unção e da graça de Deus, geralmente elas têm um forte altar privado, levantado para o Senhor. Pessoas que gastam mais tempo com o divino do que com o humano. Você sabia que quando Jesus saía do seu tempo de oração, ele não precisava se desgastar operando as maravilhas. Ele tinha a base, ele tinha a relação, ele tinha o respaldo, ele tinha a intimidade, ele tinha o poder e a autoridade para realizar tudo o que ele precisava realizar aqui na terra. Quem sabe se você começar a ter uma disciplina de relacionamento vivo com Deus, gastar tempo, a primeira hora, o primeiro tempo, as primícias, e realmente se dedicar a isso, você vai começar a ver que as coisas acontecem de modo diferente aqui fora, quando você sai para executar uma vida baseada em princípios. Nunca se esqueça, queridos, que não há Deus como nosso Deus, que tem prazer em ouvir a oração dos seus, prazer em se relacionar conosco, prazer em nos abençoar, em nos prosperar, em nos guardar, em nos curar. Mas o que Ele mais quer é ter uma relação viva com você. Não queira apenas a ação das mãos de Deus, mas queira contemplar sua face. Eu amo aquele texto dos Salmos capítulo 103, no qual a Bíblia diz que o Senhor revelou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Os filhos de Israel viram os feitos do Senhor. Moisés andou no caminho de Deus, seguiu com ele, foi junto, esteve junto. Um homem com quem Deus falava face a face. Mas você se lembra da empreitada pessoal e privada de Moisés? 40 dias no alto do monte. Muitos achavam até que ele já havia morrido. Lá no pé do monte, Josué o esperava, mas ali pacientemente ele disse: quero ver a tua glória. E o Senhor disse: fica na fenda da rocha, porque se eu descer com a minha glória, tu não sobreviverás. Mas ali Deus lhe dá uma forte e tremenda experiência pessoal, que marcava para sempre a sua vida e o seu ministério. Nós não podemos viver das experiências dos outros. Pessoas que não têm vida de oração privada vivem das experiências dos outros. Vivem daquilo que os outros contam. Ah, eu orei, Deus me ouviu. Ah, eu orei, Deus me abençoou. Ah, Deus falou comigo. Ah, assim diz o Senhor. Olha, o Senhor vai mover, o Senhor está conosco. Pessoas que não têm as suas próprias experiências jamais vão fluir naquela grandeza, na liberdade que Deus tem para cada um de nós. Em terceiro lugar, aliás, porque a oração pode ser aprendida, porque os discípulos pediram que Jesus os ensinasse. A oração deve ser privada e relacional, ter como base. Pastor, a gente não pode orar em público? Claro, a gente pode. Acabei de orar aqui com você antes de começar a te entregar essa palavra. Mas a oração pública é um complemento. A oração pública vem em uma segunda instância. A oração em concordância, ela é poderosa. A oração da igreja é tremenda. Mas tem como base a oração privada. Aqueles que conhecem o Senhor, então, poderão se unir e buscar Ele juntos com um resultado poderoso. Então, o terceiro princípio, você precisa orar em nome de Jesus. João 14,14 diz: tudo que pedis em meu nome, eu o farei. Orar em nome de Jesus não é uma chave mágica. Orar em nome de Jesus é representar Jesus diante do Pai e pedir ao Pai o que Jesus pediria. Você não pode trazer a autoridade desse nome, o respaldo desse nome, pedindo a Deus algo que Jesus não pediria. Olha alguns exemplos de oração. Oh, meu Deus, tomara que aquela pessoa desista daquilo e que aquilo ali venha parar na minha mão, em nome de Jesus. Essa não é uma oração que Jesus faria. Ai, tomara que hoje tudo seja do jeito que eu quero.
também não é uma oração que Jesus faria, porque Jesus pede sempre que seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Ou seja, não adianta você tomar essas 4 palavrinhas em nome de Jesus e querer que elas sejam carimbo em qualquer tipo de oração que você está fazendo. Queridos, lembrem-se, nós não podemos orar baseados em sentimentos, pensamentos, desejos, nem mesmo baseados em necessidades. Não é esse o tipo de oração com a qual Deus tem compromisso. A Bíblia diz, Jeremias 1, verso 12, uma experiência que eu amo, quando Deus diz ao profeta, olha para a vara, ele olha para a vara ali de amendoeira, e ele diz, o que você viu? Ele viu uma vara de amendoeira. Viste bem, por quê? Porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Deus tem um compromisso com a palavra dele, que é Jesus Cristo. Olha como as coisas se completam. Manifesto a nós, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então vamos lá, igreja, acompanhe o raciocínio aqui comigo. Orar em nome de Jesus é orar tudo que Jesus oraria. Para saber o que Jesus oraria, você precisa conhecer Jesus. Você não vai saber o que a Laudijane pediria se você não me conhece íntima e profundamente. Se você não anda comigo, você pode me representar mal. E, aliás, você nem teria o direito de me representar. Mas se você é meu íntimo, pessoa de minha confiança, eu te delego autoridade. Você sabe o que eu diria, você sabe como eu agiria, você sabe como eu me comportaria, e então você me representa. Quando nós queremos conhecer Jesus, nós precisamos partir para isso aqui, ó. Examinar as Escrituras, porque sabemos que estão nela a vida eterna. Aqui Jesus está manifesto. Você examina as Escrituras, você começa a entender, você começa a se tornar íntimo, você começa a conhecer Jesus Cristo. À medida que você o conhece, você sabe como orar. Você sabe o que orar. Você pode orar e dizer com autoridade, em nome de Jesus Cristo. Eu gosto de dizer Jesus Cristo. Tem muita gente que chama Jesus, mas só tem um Cristo que morreu e ressuscitou. Aleluia! É o nosso Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Então você pode orar em nome de Jesus aquilo que Jesus te autoriza a orar. Nunca vá para um momento de devocional, para um momento de clamor, de súplica, de intercessão, de adoração, de louvor, sem a palavra. Ore com Jesus. Ore em nome de Jesus. Pense, reflita antes de orar. Por isso que a Bíblia chega a dizer, cuidado com as palavras. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Vigia em oração, porque não é qualquer tipo de oração que vai ter resposta. Não é qualquer tipo de oração que vai trazer a vontade de Deus manifesta na tua vida, no meio dos teus, nessa família bendita. Por isso, muita frustração. Por isso, muito frufru em cima do tema e pouca essência, pouca ação em cima da oração. Por isso que muita gente fala de oração, mas não ora realmente. Por isso que às vezes não tem testemunhos de oração verdadeiros. Uma das coisas mais importantes que aprendi na minha caminhada com Deus e na minha vida de oração é sobre a declaração profética da palavra de Deus. Veja que no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando o Senhor Deus cria o homem, versículo 26, ele traz uma ordem que eu posso resumir em 3 palavras. Depois que ele faz o homem à imagem e semelhança do seu Criador, ele diz a seguinte frase, tenha ele domínio. Gênesis 1, 26. Quando o Senhor está dizendo tenha ele domínio, o Senhor está dizendo que aqui na terra vai ser necessário que alguém ore.
que alguém fale em nome de Jesus, que alguém declare, que alguém traga a existência. Senão todas as coisas aconteciam de uma forma automática. Você não tinha que orar, você não tinha que pedir, você não tinha que clamar, você não tinha que perseverar, que nós vamos falar da perseverança já já. Você simplesmente deixava a coisa acontecer. Mas não, Salmos 115, verso 16, é um texto precioso que nos ensina muito, que diz: os céus são do Senhor, mas a terra, queridos, deu aos filhos dos homens. Que é isso? É o princípio de domínio. Deus não precisa do homem, mas quis que compartilhar com ele a sua autoridade. Deus não precisava que fosse assim, mas determinou que fosse. E então, o que Deus aguarda? Que eu e você saibamos orar como convém, que eu e você oremos em nome de Jesus, aquilo que Ele autoriza que seja orado na sua palavra. Quando você vem para a oração com a declaração da palavra, você sabe que a resposta é certa. Vou te dar um exemplo muito poderoso. Você vai orar por saúde. Você precisa chegar e dizer: Deus, tua palavra diz, é meu direito. Porque em 2 Isaías, capítulo 53, está escrito: pelas pisaduras de Jesus, pelas suas chagas, eu sou curada. Então eu declaro, eu sou a curada de Deus. Não é, oh Deus, se der, Senhor, me cura, oh Jesus, eu quero muito, Jesus, saber qual é o jejum certo para essa cura. Não, você vai orar em nome de Jesus. Olha o que diz 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa em seu nome, Ele nos ouve. E sabemos que quando oramos a palavra, podemos orar em nome de Jesus e seremos respondidos. Por isso, comece a trazer decretos espirituais. Comece a abrir sua boca e fazer proclamações. No outro momento, eu quero pregar uma palavra sobre proclamações espirituais. Mas hoje eu quero te adiantar dizendo, querido, comece a usar a autoridade que o nome de Jesus te dá na oração, queridos, para você ver resposta. Para você se alegrar em Deus, para você ter testemunho para contar. Essa é uma hora muito linda que estamos vivendo. Linda, pastor, uma hora muito difícil. Linda, porque é uma oportunidade, queridos. Você pode ter a visão certa. E a visão certa é: este é um tempo oportuno. Este é um tempo oportuno, aonde devemos crescer. Meus irmãos, se não crescermos agora, o que mais precisamos que aconteça para sermos inquietados, impulsionados para esse crescimento espiritual? Você que nunca parou para aprender a orar, pare agora. Você que nunca teve vida devocional privada, com porta de quarto trancada, com tempo de devoção diante de Deus, levando a autoridade do nome de Jesus e a palavra dele para orar com substância, comece a fazer isso. Pastora, mas eu não sei. O Espírito Santo vai te ensinar. O Espírito do Senhor está sobre ti. Ele vai te ensinar. Pegue a palavra e diga: Espírito Santo, me dá revelação. Eu não quero ler Bíblia como quem lê livro de receita. Eu não quero ler Bíblia para tampar a consciência. Eu não quero ler Bíblia como um religioso, um fariseu. Eu quero a revelação de Jesus. Pai, dá-me Jesus. E comece ali a se expor a essa palavra. Você vai ver, as palavras vão saltar aos seus olhos. O seu coração vai queimar, vai arder. A autoridade vem. E você, em nome de Jesus, começa a declarar, a pedir, a ousar. Aleluia! E a ver o poder de Deus manifesto através da oração e da palavra sobre a qual Ele vela para cumpri-la. E em último lugar, eu quero trazer o princípio da perseverança. Queridos, é incrível que nesse ensino, Jesus alertou os seus discípulos que resposta de oração, oh, aleluia, não é coisa automática. Muita gente frustrado, volto a falar mais uma vez, triste, dizendo assim: oração não funciona para mim não, por isso que eu nem oro. Oração é para pastor, é para profeta, é para missionário, é para gente muito crente. Não, querido, se cumprir princípio, oração é para você.
Mas você vai ter sim que perseverar, que suportar, que esperar, que confiar, que acreditar, que deixar Deus trazer um processo completo. É incrível que nesse mesmo texto eu te animo a estudar Lucas capítulo 11, tem fortes ensinos sobre a oração. Jesus incita, Jesus anima, impulsiona os seus discípulos à oração, no versículo 9, dizendo assim: por isso, eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Quem de vós vai pedir pão ao pai para o pai da pedra, ou vai pedir peixe para o pai da cobra, diz o Senhor, e vocês são maus, mas sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais se vos dará o Pai do céu. Oh, aleluia! Mas ele traz também duas parábolas muito fortes que complementam esse ensino. Ele traz a parábola do amigo importuno, que chega na casa do outro, o outro já está deitado. E na primeira batidinha, o amigo diz assim: estou deitado, já cobri, já deitei as crianças, vou não. E aí, aquele homem, em vez de falar, tá tarde, vou embora, eu volto outra hora. Não, ele fica, querido, eu te digo em nome de Jesus, fica na presença de Deus. Pede, bate, busca, continua, insiste, acredita, se alinha, mas não desista de que Deus é poderoso para interferir na tua vida através da oração, aleluia. Olha só, e ali a Bíblia diz que por insistência o amigo diz, ele não vai embora não, eu vou levantar e vou lhe dar aquilo que ele me pede, no caso era pão. Depois em Lucas 18, Jesus traz o ensino através da vida de uma viúva, falando sobre uma viúva com um juiz iníquo. Mais uma vez Deus coloca uma balança, não é? Aqui estava uma viúva, ali estava um juiz ímpio, para dizer, olha, se isso aqui dá certo, quanto mais eu e você, meu filho, quanto mais os filhos pedirão ao Deus de amor e ele fará. O que aconteceu com a viúva? Mesmo princípio, o princípio da insistência, ela vai e diz para o juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. Lucas 18, estou lendo versículo 3. Ele por algum tempo, diz a Bíblia, não a quis atender. Ele está ali dizendo, não mulher, vai embora, para de me importunar. Mas a viúva continua, a viúva vai de novo. A Bíblia diz que usa o termo molestando, insistindo. E aquele juiz diz, olha, por que tu me importunas? Eu julgarei a tua causa. E não fará então, versículo 7, Deus, justiça aos seus escolhidos? Não ouvirá aqueles que lhe clamam dia e noite? Embora pareça, olha a expressão, pareça demorado em atendê-los, parece, mas nem tudo que parece é. É interessante, queridos, porque estudando um pouco da história judaica, ouvindo um relato de um rabino, nós entendemos bem esse princípio. Na cultura judaica, um pai nunca diz sim ao filho de primeira, porque as respostas dos pais aos filhos são amplas, para trazer a eles legado de formação, de ensino. O nosso Deus nunca faz o que faz à toa. O nosso Deus é Deus grandioso, Deus amoroso, Deus do impossível. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quando ele faz de um jeito, é porque aquele jeito é o jeito certo. Não existe plano A, B e C, existe o plano de Deus, aleluia. E é Ele que vai se cumprir na minha e na tua vida. Eu recebo essa palavra e ministro sobre ti. É o plano de Deus, é o melhor de Deus, é a intervenção de Deus, é a graça de Deus, é a resposta certa no tempo certo, aleluia. Veja só, voltando à história do ensino ali no meio do povo judeu, os pais geralmente esperam 3 tentativas dos seus filhos. Agora você pode entender porque pede, bate, busca. Porque quando o filho chega, pai, o senhor me dá isso? Não, o filho volta para trás. Daqui a pouco vem o filho de novo, pai, me dá isso? Não, o filho volta. E na terceira vez o filho vem e diz, pai, por favor, me dá isso. Veja como muda. Ele pede, ele bate, ele busca. Ou seja, no processo ele vai entendendo. Será que eu quero mesmo isso? Será que vale a pena voltar lá no meu pai? Ele já disse não.
Mas se ele tem certeza que vale a pena, ele volta e pede. Ah, será que isso é dessa forma? Se ele vê que a forma está errada, ele vai pedir de uma forma diferente. E enquanto Deus vai ouvindo a nossa insistência, a nossa perseverança, a oração que volta, Deus vai forjando o nosso caráter, abrindo os nossos olhos, trazendo humildade, trazendo estrutura, trazendo credibilidade, ensinando-nos sobre a sua própria natureza fiel. Oh, glória a Deus! Aleluia! Não desista, querido. Não desista. Não é porque Deus não disse sim na primeira vez que Ele não vai dizer na segunda. Não é porque Ele não disse sim na segunda que Ele não vai dizer na terceira. Pare com essa questão de abandonar os seus pedidos, de ser superficial, imediatista, infantilizado. Você vai ter que ter estrutura. Ou você não sabe o que quer. Se você sabe o que quer, você vai voltar na fonte, aleluia. Você vai voltar naquele que pode todas as coisas. Aliás, eu te digo uma coisa, eu já desisti de pedidos. E louvo a Deus porque desisti. Porque ao longo do processo entendi que não era o melhor para mim. O primeiro não de Deus já me levou a concluir, ixi, que não vai dar certo não, Jesus. Obrigado que o Senhor nem respondeu positivamente, que era um laço. E aí eu volto quando Deus me dá confirmação de que é sim. Aquele pedido não sai, eu amadureço, eu penso, eu analiso a palavra e eu continuo precisando, eu continuo crendo que é aquilo mesmo, eu volto, Deus, eu já tenho te clamado, abre essa porta, meu Pai, tua palavra diz, pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei, eu estou aqui de novo, Jesus, é isso mesmo que eu quero, Jesus, a tua palavra me ensina isso, Jesus, eu declaro a tua palavra, Jesus, eu espero o teu tempo, Jesus, eu continuo confiando, obrigada porque me fazes crescer em fé. Queridos, se Deus respondesse todas as nossas orações e de uma maneira imediata, nós não seríamos de nenhuma forma lapidados, forjados, transformados, cuidados, amadurecidos. Nós, quando somos provados, até nessa espera, nesse não, nós somos acrescentados. E esse é o propósito de Deus. Para afinal fazer o quê, pastora? Afinal, te abençoar. Tem um salmo muito lindo, onde o salmista conta a narrativa do povo caminhando. E o tema daquele salmo é: o que Deus quer afinal? Depois de fazer passar por caminhos de perseguição, caminhos de dor, caminhos às vezes de escassez. E ele termina dizendo: para afinal me dar um fim proveitoso. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas para a gente chegar nesse fim, olha quantas etapas, olha quantas coisas nós aprendemos hoje. Primeiro, que oração se aprende e é necessário aprender com Jesus. Segundo, que oração é coisa privada, íntima, pessoal, que se constrói um altar de relacionamento. Eu quero dar um exemplo que eu ouvi meu esposo contando. Estou só revisando os pontos, mas eu preciso desse exemplo. Ele diz assim, tem muita gente que quer ter uma relação de confiança com Deus, mas não gastou tempo para isso. Por exemplo, se chegar um estranho e disser para você assim: fulano, financia um bem para mim, seja meu avalista, você não conhece aquela pessoa, o que você vai dizer? De jeito nenhum. Não, fulano, me desculpa, mas não vai ter como. Agora, se seu filho chega, seu esposo, alguém íntimo seu e diz assim: fulano, me respalda aqui numa negociação, seja meu avalista. Você conhece aquela pessoa, você fala, ok. Você coloca ali sua assinatura. Tem muita gente que não tem nenhum relacionamento, nenhuma intimidade, nenhuma profundidade com Deus, mas quer chegar lá e falar: Deus, financia minhas obras aqui. Deus, faz tudo que eu estou te pedindo aqui. Queridos, a nossa relação com Deus não funciona assim. Sobe ao leito de amores com o teu Senhor. Cantares é tão profundo. Falar da relação de um homem com uma mulher em intimidade, mas traz uma referência de Cristo com a sua igreja. Sobe ao leito de amores. Vai ter uma vida privada, poderosa de oração. E você vai ver que quando se fala com o divino, o que vem depois em relação ao humano está abençoado. E em terceiro lugar, nós falamos sobre orar em nome de Jesus. Orando a palavra. Com autoridade, com declarações proféticas com a qual Deus tem um compromisso. E fechamos em último lugar, quinto lugar, com a
perseverança. Porque todo o que pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu tenho certeza que hoje, junto comigo, você cresceu. Exerça o seu domínio. Lembre-se que Deus lhe deu essa autoridade. Lembre-se que Deus está torcendo. Pastora, a senhora pode usar essa palavra? Posso. Porque o Deus que eu conheço é um Deus que se alegra em nós. Ele está torcendo, Ele está vibrando, Ele está acompanhando de perto o nosso crescimento. Ele quer o nosso bem. Aleluia. Bendize a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele, queridos, quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades, quem da cova redime a nossa vida e nos coroa. Um Deus que coroa de graça e de misericórdia, de benignidade. Aleluia. Então hoje eu quero dizer para você, Ele está te chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha orar, venha buscar o Senhor. Vá ao encontro do seu amado. Abrace, relacione, aprenda, cresça, aguarde, espere e depois vibre, se alegre com as vitórias. Não são apenas vitórias de coisas adquiridas, mas de pessoas transformadas. Nós temos aprendido ao quê? Amar as pessoas e usar as coisas. As coisas vêm sempre em segundo plano. Em primeiro vem o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais nos é acrescentado. E essa justiça de Deus se manifesta em nós, na transformação da nossa natureza. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva, a sua vinda é certa. Nunca houve um tempo onde nós nos consolamos tanto com a palavra. Breve vem o Senhor Jesus. Prepara, igreja. Prepara, peça a Deus que prepare as suas vestes, que te dê essa intimidade, esse conhecimento profundo, essa vida real. Decida não ser um religioso, mas ser um crente. Aquele que crê que o Senhor ouve a oração, aquele que crê que Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Feche os seus olhos e em fé, com o entendimento dos princípios que mudam a nossa história, oremos juntos nessa hora. Obrigada, papai. Obrigada, papai. Podemos testemunhar que o Senhor nos ouve. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor, a usar a autoridade que nos foi dada, dominando com os princípios da tua palavra e orando, te representando em teu nome, falando aquilo que o Senhor falaria. Oh, papai querido, nos ensine a ser perseverantes em oração. Nos ajude a agradar ao Senhor, a sermos conhecidos de Deus. Jó te conhecia só de ouvir falar, mas depois que passou por grande aflição, seus olhos viram o Senhor. Mostra-nos a ti mesmo, revela-te a nós e recebe nessa noite o nosso clamor em nome de Jesus Cristo e a nossa gratidão também em nome dele, pelo privilégio desse relacionamento vivo em nome de Jesus. Amém e amém. Depois de ouvir essa palavra, uma palavra que mexe e nos impulsiona, eu sei que você quer um relacionamento vivo com Deus. Eu sei que você quer conhecer Jesus. E sabe, tudo começa com a primeira oração, a de entrega. Quando Ele convida, é porque quer receber você. A todos quantos o receberem, Ele lhes dará o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. O salvo não é simplesmente aquele que é criatura de Deus, é aquele que é filho, é aquele que recebeu o Deus Pai e recebeu também Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E talvez você me pergunte, pastora, como é que eu faço isso? Como é que eu começo esse relacionamento? Como eu posso ter certeza da minha salvação? Se em teu coração você crê e com a tua boca você confessa que Jesus é o Senhor,
você está salvo. Aleluia. O Espírito Santo vem fazer morada em você. E eu quero orar contigo nessa hora. Eu quero que você tome essa decisão aí onde você está. Talvez você estava afastado, né, querido? Frio. Pastor, ouvindo a senhora pregar, eu pude perceber que eu não tenho um relacionamento com Deus. Talvez eu seja um religioso, um frequentador de igreja, mas eu quero nascer de novo da água e do Espírito de Deus. Eu quero ter essa vida privada. Eu quero entrar para o quarto com Deus e nós não sermos dois estranhos, mas sermos dois íntimos, pai e filho, senhor e servo, amigos, aleluia, ali compartilhando. Querido, vem para Jesus, volta para Jesus. Hoje é o teu dia. Eu te chamo, volta ao teu Senhor, ao teu Salvador. Começa de novo, arrepende-te onde caíste e o Senhor te sustentará. Então eu quero orar com você, que hoje entrega a sua vida a Jesus Cristo pela primeira vez, ou se reconcilia com Ele. Se um dia você já tomou essa decisão, mas fraquejou, nós queremos te apoiar como igreja. Você pode, depois dessa oração, entrar em contato conosco por esse telefone que você vê no vídeo. Você pode usar o QR Code para entrar em contato conosco e nós queremos te apoiar nesse início de caminhada cristã. Mas agora eu quero orar por você e eu quero concordar com a oração que você com certeza já está fazendo aí, aonde você está me assistindo. Meu Pai, o Senhor é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Está aqui comigo agora, está com essa pessoa onde ela está me ouvindo. E o Senhor é o único que pode salvar. Espírito Santo, opera a salvação nessa vida. Pai, eu peço que o Senhor introduza no teu reino essa pessoa, traga ela a Jesus. Tua palavra diz: ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer. Traga essa pessoa a Jesus, que agora em seu coração ela possa crer, com a sua boca possa confessar. Em nome de Jesus eu quero pedir: perdoa pecados, remove iniquidades e vem selar com o teu Espírito Santo para a salvação essa vida, que jamais se desvie dos teus caminhos e comece a ter intimidade, experiências atrás de experiências com o único Deus vivo. Glória ao teu nome, Senhor. Eu oro para também, como fruto dessa decisão, toda a sua família seja alcançada em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu te amo em Jesus e te abençoo. Amém.